Olá, bom dia você que me assiste, ou boa tarde, ou boa noite, o horário que você assistiu, quero que Deus te abençoe muito. Temos o título da mensagem de hoje: Ele tentou surpreender Deus, mas foi surpreendido. Ele tentou surpreender Deus, mas foi surpreendido. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos terminar essa sequência que estamos falando sobre os reis. Vamos com o último capítulo hoje de 2 Samuel, capítulo 7. E então, a partir do próximo vídeo, estaremos tratando de outros assuntos. Mas vamos terminar bem. Já são 65 vídeos desde o 4 de janeiro até hoje, 3 de junho. E eu quero que Deus abençoe você muito. Foram 36 capítulos ensinados da Palavra de Deus. Então você pode ver esse estudo todo em sequência buscando os outros vídeos. Eu agradeço a você que assiste no nome de Jesus e já orei por você hoje para que Deus abençoe você e abençoe a sua família em nome de Jesus. Então oremos, Pai Santo. Esta pessoa que está do outro lado agora da tela. Eu e ela oramos ao Senhor, agradecidos ao Senhor pela graça, pela bondade, pela paz do Senhor, que excede todo entendimento. Meu Deus, como podemos entender em dias terríveis, dias difíceis, dias de confusão, ó Deus, mundial? Como podemos entender essa paz que o Senhor nos dá, este controle que o Senhor nos dá, e mesmo, Deus, diante de circunstâncias difíceis, meu Deus? Por quê? Nós recebemos tão grande paz do Senhor. A tua palavra diz que essa paz excede todo o entendimento. Não iremos entender mesmo, mas vamos gozar dela no nome de Jesus. E por isso te agradecemos por suprir todas as nossas necessidades. No nome de Jesus, eu oro com esta pessoa agora, havendo nela qualquer empecilho, qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer enfermidade, qualquer tristeza, qualquer aborrecimento. Ah, meu Deus, vá solucionando agora no nome de Jesus, para que haja testemunho, honra e glória ao teu nome, testemunho de que o Senhor é quem fez tais maravilhas nas nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ele tentou surpreender Deus, mas foi surpreendido. Vamos ler o segundo livro de Samuel, o capítulo 7. Vamos ler o versículo 1, 2, o 3 e o 27. E vamos terminar esse capítulo, terminar essa história de Davi por essa etapa, por 6 meses falando do mesmo assunto, dos reis de Israel, de como Deus fez com Israel. Como eu disse, são 36 capítulos desde 4 de janeiro até agora 3 de junho. Segundo Samuel 7, diz assim, o versículo 1, estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor segurança, na tua Bíblia diz descanso, mas eu preferi a Bíblia de Israel, do hebraico traduzido para o inglês, que diz segurança. E tendo-lhe dado o Senhor segurança de todos os seus inimigos em redor. Versículo 2, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus dentro de uma tenda. Versículo 3, disse Natã ao rei, ou o profeta disse ao rei, vai e faze tudo quanto está em teu coração, pois o Senhor está contigo. Que palavra profética para Davi, mas não era Deus falando. E nós vamos ver isso em detalhes. Versículo 27 diz, pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou a oferecer-te esta oração. Palavras de Davi para Deus. Então, temos aí, no princípio, Davi na sua casa de cedro.
estava ali, talvez, né, no anoitecer, andando e pensando, e triste, talvez, né, por comparar a habitação dele com a habitação da arca de Deus, que estava em tenda. Então Davi pensa, não é justo isso. Davi não desejou mal, Davi não queria mal. Davi não queria se enaltecer, ele só colocou seu coração em pensar, não está correto eu estar tão seguro, tão bem, Deus tinha dado a ele segurança de todos os seus inimigos ao redor. Ele já não tinha afronta de inimigos, ninguém queria guerrear contra Davi. Davi estava em paz, descansando em Deus, mas a mente dele o levou a pensar nisso. Não é correto eu estar aqui na casa de cedro. Lembra que foi a Irão, né, que deu a ele, né, o rei de Tiro, deu a ele cedro, mandou construtores para construir a casa dele, lembram disso? Agora Davi está bem no seu palacete ali, mas observa que a arca de Deus está em tenda, e ele não concorda com isso. Mas Davi não era homem de tomar atitudes sem dividir com alguém de Deus. Então, o profeta Natan, que possivelmente estava passeando ali pelo palácio também, né, antes deles irem dormir, ele fala isso para o profeta, não é correto isso. O profeta, motivado, quando você vai buscar a origem desse Natan, você não vai encontrar muita origem, mas sabe que ele era um profeta de Deus. Então, o profeta motivado, vendo o quanto Deus fez na vida de Davi, ele então dá aquela palavra profética, mas não era Deus falando, era o coração do profeta. E ele diz, rei, vai e faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor está contigo. O que estava dizendo o profeta? Rei, tudo que você tem feito, Deus tem aprovado. Deus não te reprovou em nada. Então, como você é conduzido por Deus e isso está no teu coração, pode ser que Deus é que tenha colocado. Vai e faze, porque Deus está contigo. Despediram talvez, foram dormir talvez. Não se sabe se o rei dormiu. Talvez o rei estivesse ali, sempre os talvezes, né? Talvez o rei estivesse ali, pensando, então como é que eu vou fazer? Já tem o acordo, né, a concordância ali do profeta. Ele está de acordo que eu faça. Como eu vou fazer? Como eu vou começar então esta casa para Deus? Talvez o rei passasse a noite acordado pensando nisso. E o profeta foi dormir. Mas o profeta foi dormir depois de dar uma palavra para o rei que Deus não havia falado. Devemos ter cuidado com isso. Porque tem muito profeta falando dos seus corações por aí. Os profetas querem abençoar a vida e falam coisas indevidas. E isso acontece todos os dias da nossa vida. Eu já tive alguns metidos a profeta que disse até o que eu tinha que fazer. Hoje mesmo, um falso profeta me mandou ir ler mais a Bíblia. Disse que eu estava orando muito, mas lendo a Bíblia é pouco. Eu não estava andando nas orientações de Jesus, que eu estava contrário aos ensinos de Jesus. Fui atacado hoje pela manhã, um falso profeta, voz do diabo. Justamente depois que eu orei 2 horas e 10 minutos de joelho, o diabo se levanta usando a boca de quem? Pega uma porção da palavra de Deus lá, se arma com isso e parte para cima, achando que é a voz de Deus. Mas não é, é a voz do diabo, para nos entristecer, para nos abater, para desmotivar a você e a mim. Mas devemos estar atentos a isto. Bom, o que aconteceu então é que o profeta pensa que vai dormir. E Deus diz, Natan, vai a Davi. Prova que eles foram dormir, que estavam separados um do outro. Natan, vai a Davi e dize assim. E Deus dá um relatório para Natan dar a Davi. Quando eu tirei o povo de Israel do Egito e eu andei com ele por onde eles passavam, eu habitava com eles em tenda, caminhando com eles. Todos os líderes que eu coloquei em Israel, porventura eu pedi a eles que edificassem casa a mim, porque quando você vai ver, o único que Deus pediu a ele que edificara o tabernáculo, e Deus disse a ele, estou preparando
homens para isso. Um da tribo de Dan e outro da tribo de Judá. E eles ensinarão a outros como fazer. Deus pediu foi o tabernáculo. Deus dá primeiro as tábuas da lei. Deus então começa a instruir Moisés sobre o sábado. Depois Deus começa a falar do tabernáculo. E tudo isso veio dentro dos planos de Deus. Ele diz, obtém tendas. Mas então, o que acontece? Moisés então faz o que Deus disse. E ele pergunta, porventura eu pedi a eles que fizessem uma casa para mim? Eu não habito em casas construídas por mãos de homens. Tudo que tem que ser feito na minha ordem, na minha direção, eu preciso falar. Mas você vai dizer a Davi também, foi eu que te tirei do pasto, foi eu que chamei os juízes, eu que constituí você rei, tirando-o do pasto. Não foi mérito teu, Davi. Foi eu que te chamei e te preparei. Eu desmoronei os teus inimigos, eu acabei com os teus inimigos e eu derrubei Saul diante de você. Eu arranquei dele o reino diante de você e te coloquei como rei. Agora eu, Davi, eu vou edificar sim uma casa para você. Tem um versículo na Bíblia que diz, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha os que a edificam. Que Deus estava dizendo, Davi, você fará isso em vão. Não é isso que eu estou te pedindo, mas ao contrário, eu vou te edificar uma casa, Davi. É quem cuido de você, Davi. E eu vou estabelecer, depois que você descansar, um que será para mim como filho, eu serei para ele como pai. Ele irá errar, e eu vou corrigi-lo com vara e com aflições dos mortais, Davi. Mas eu quem vou fazer isso. Mas Davi, uma outra promessa que eu tenho para você. Eu darei um reino para sempre, a tua herança, Davi. Então você vê que Davi recebe esta palavra de Deus. Davi fica tão emocionado que Davi então vai para a tenda. E Davi indo para a tenda, ele então ora a Deus e fala justamente palavras lindas. Quem sou eu? Quem é a casa de meu pai para o Senhor fazer tanta coisa boa, me colocar como rei de Israel? E agora o Senhor ainda pensa que isso é pouca coisa, meu Deus. Não é pouca coisa o que o Senhor fez, mas o que me assusta é que o Senhor ainda vem falar da minha geração futura, da minha descendência, e dizendo que a minha descendência será perpétua no reino, terá um trono perpétuo. Oh Deus, tamanhas tuas palavras, tamanha a revelação que o Senhor fez ao teu servo, tão humilde, tão pequeno, que não merecia nada disso, conforme o Senhor mesmo dissera, que me tirou do pasto, que me tirou lá das ovelhas e me colocou neste trono. Agora o Senhor ainda promete para minha geração, para minha posteridade, um reino que jamais acabará. Isso me fez me tornar atrevido e orar ao Senhor assim, a oferecer ao Senhor esta oração. E a Bíblia diz que Davi tinha entrado ali na tenda, e muitos estudiosos creem que é isso, e se assentou diante da arca e foi fazer esta oração a Deus. E Davi então ora a Deus e diz assim, que o Senhor faça aquilo que o Senhor prometeu ao teu servo, e que o Senhor então estabeleça o reino para sempre, como o Senhor dissera. Olha que linda a oração de Davi. Que maravilha! Um profeta que era um bom profeta, mas que resolveu falar com ele aquilo que Deus não falara. E Deus interrompe, não deixa o profeta dormir e diz, você vai falar a Davi as minhas palavras. O mais interessante nesses estudos todos que eu estou trazendo para você é que o que importa é a palavra de Deus, é intimidade com Deus, é isso que está escrito atrás, é experimentarmos a bondade de Deus. E você quer ver quão sério foi esta palavra de Deus para Davi? Vamos para o Salmo de número 89. No Salmo de número 89, versículo 4, é o próprio Deus que diz que seria assim.
Não, versículo 34 do Salmo número 89, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez, versículo 35, uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi, não mudarei o que eu falei com Davi, versículo 36, a sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim, versículo 37, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha que está no céu. Olha que maravilha, Deus dizendo, eu não quebrarei a minha aliança, o que eu falei com Davi, eu vou cumprir, e você vê este cumprimento da palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Você vê que ele diz que Salomão erraria, mas que ele corrigiria Salomão com vara. E que também ele teria aflições dos mortais para a correção dele quando ele errasse. Mas que haveria um que sentaria no trono para sempre. Para Salomão ele foi como o pai, e Salomão foi para ele como o filho. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele não foi como, ele é o Filho de Deus. E ele tem Deus como seu Pai, Deus é o seu Pai. Você e eu podemos desfrutar dessas maravilhas, de mistérios de Deus. Olha como Deus surpreende Davi. Davi queria surpreender Deus com uma casa para a arca de Deus. E Deus surpreende Davi dizendo, eu vou falar com você do passado, lá no Egito, até a sua posteridade. Eu vou falar de onde eu tirei e fiz esta geração de Israel, até onde irá o reino que eu comecei em você, arrancando-o de Saul. Este reino será eterno. Eu quero finalizar com você, nesses 65 vídeos de janeiro até agora, dizendo a você que em 36 capítulos, desde janeiro até agora, e falando de 3 reis, nós podemos ver juntos o quanto Deus é bom para conosco, o quanto Deus revela os seus segredos. Deus disse a Davi, olha, onde quer que você foi, eu estive com você. Ali não havia casa para a minha arca, nem tampouco a minha arca estava lá com você, agora que ela está. Não se preocupe em querer fazer aquilo que Deus não te mandou fazer. Não se preocupe em fazer aquilo que está no teu coração, sem antes perguntar a Deus qual é a posição de Deus, o que Deus pensa. Você e eu precisamos aprender a caminharmos em Cristo, a falarmos com Ele. Mais uma vez eu te digo, tive o prazer de orar 2h10 de joelhos. Acordei 4h46 da manhã. E fui parar de orar 7h pouca da manhã. Por quê? Porque Deus me dá prazer em falar com Ele, em perguntar a Ele o que Ele quer que eu faça nesta vida. A minha vida está em transição. Eu estou esperando a volta do Senhor Jesus. E enquanto eu espero a volta do Senhor Jesus, eu quero motivar você, animar você, como Davi ficou animado a entrar na tenda, se jogar diante da arca ali e orar ao Senhor. E Deus revelou para ele agradecer. Ah, Senhor, o Senhor revelou mistérios profundos que vai atingir milhares de anos depois e que vai falar da eternidade. Esses mistérios falará da eternidade. Olha, você e eu podemos ter esses mistérios, esses segredos de Deus. Eu gosto desta palavra, descobrindo os segredos de Deus, adentrando nos mistérios de Deus. Deus é muito maior do que o que você pensa e do que o que eu penso. Deus é sublime, Deus tem coisas grandes para nos revelar. Ele falou para Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Esta mesma palavra eu posso pegar e você também pode pegar. Clamemos a Deus e Ele nos responderá.
Ele nos mostrará da sua grandeza, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Ande com Deus. Como ele andou com Davi, certamente ele andará com você. Consulte a Deus, converse com Deus, fale com Deus, esteja com o coração aberto a Deus. E seja simples como foi Davi, dizendo: Senhor, eu não sou merecedor de tantas coisas que o Senhor fez por mim, dessa grandeza toda que o Senhor fez por mim. E o Senhor ainda acha pequeno aos teus olhos o que o Senhor fez e promete coisas ainda maiores. Por isso eu me atrevo a orar ao Senhor, por isso que eu ofereço ao Senhor a minha oração. Você e eu podemos fazer isso também, oferecer o melhor de nós nas nossas orações a Deus. Se você não tem Jesus, está perdendo o teu tempo. Abre o teu coração, deixa a luz do céu entrar no teu coração. Abra bem a porta e diz: Jesus, entra e faça morada. Muda a minha vida, me dá experiência profunda contigo, para que quando eu abra minha boca, só saia coisas do Senhor, só saia maravilhas do Senhor. Ah, Senhor, cuida de mim, porque feliz é o homem que o Senhor cuida dele. Feliz é o homem que a confiança dele está em Deus. Feliz é o homem que Deus tem pacto, tem aliança com ele. E como Deus disse: eu jamais mentirei ao meu servo Davi. Deus não irá mentir para você, porque ele não é filho de homem para mentir. Ele é o Deus da verdade. E ele diz: eu jurei pela minha santidade. Deus é santo. E Ele quer que eu e você sejamos santos, como Ele é santo. Por isso, deixa essas bobagens desta vida, deixa essas coisas desta vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e você terá revelações que irão te assustar, mas que irão te fazer feliz, no nome de Jesus. Depois dessas horas meditando, quase 10 horas da manhã, desde as 4h46, como eu te disse, na presença do Senhor, eu entrego esta palavra a você. Eu deixo um abraço meu e te digo até o próximo vídeo com novos assuntos. Finalizamos então 2 Samuel capítulo 7 e paramos por aqui na história do rei Davi, porque Deus tem coisas grandes por vir e palavras reveladoras. Se você está assistindo esse vídeo e está com qualquer enfermidade, eu agora profetizo no nome de Jesus na tua vida: cura. Seja curado no nome de Jesus. Seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Confie que Deus deixou isso através da palavra de Jesus Cristo para a igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor Jesus, que segue na doutrina dos apóstolos, orariam para os enfermos. A igreja oraria pelos enfermos e os enfermos seriam curados. Por isso que eu te falo como igreja do Senhor Jesus: creia nisso e seja curado e curada no nome de Jesus. Um abraço meu, pastor Riva Martins. Até amanhã, até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus. E que Deus te abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.